chegando com mais um Sala de Entrevistas. Que bom que você está recebendo a gente aí na sua casa. Ultimamente, muito se tem falado, principalmente no mundo dos artistas, sobre a fertilização das mulheres. Cada vez mais a gente também tem visto na sociedade que elas estão tendo filhos mais tarde e, como consequência, muitas delas optam por fertilizações com os médicos especialistas nesse assunto. E sobre isso, sobre essa vida da mulher e a sua gravidez e seu momento ali à parte depois de uma certa idade, a gente vai conversar com a especialista no assunto, a ginecologista, especialista em fertilização, Luciana Nunes. Obrigada, doutora, pela presença. E é isso, Cada vez mais essa maternidade está vindo mais tarde, ou a segunda gestação mais tarde, e não tem como, O corpo, ele tem o seu tempo, o seu ciclo, Infelizmente, sim. Os nossos ovários, eles continuam tendo um relógio biológico que não para, e isso está dificultando muitos casais, muitas mulheres, porque devido à mudança do estilo de vida dessa mulher, desses casais, as prioridades primárias, que antes era casar e ter filhos, agora ocorreu essa mudança, então os filhos estão tendo um pouquinho mais tarde, porque a prioridade ficou o trabalho, os estudos, a formação, enfim, outras situações, até a questão de adquirir imóveis, enfim, isso está se tornando mais tarde, mas o relógio biológico não está perdoando essas mulheres, esses casais. Mas aí a gente está aqui, então, para poder contribuir de alguma forma, remar contra essa maré do nosso relógio biológico e tentar ajudar esses casais a atingir o sonho de um dia ter um filho. Porque a especialização de vocês, eu às vezes paro para pensar, de tanta entrevista que a gente faz, e casos que a gente ouve, vocês ficam com uma responsabilidade muito grande, porque é o final da formação daquela família, doutora? Quem entra no seu consultório em busca desse momento, dessa fertilização, desse processo, que não é fácil, a gente vai falar dele, é a esperança, Eu estou aqui ou porque teve várias tentativas frustradas, ou porque realmente chegou o meu marco, eu preciso de ajuda, enfim, é a última esperança daquele casal constituir realmente a família, Eu costumo dizer para todos os casais que eu tenho oportunidade, que vêm consultar com a gente, que a primeira etapa do tratamento, ela é vencida psicologicamente. O reconhecimento que não foi possível engravidar naturalmente, o reconhecer que é preciso ajuda, eu acho que é um grande marco para todo o início do tratamento, porque muitos casais postergam esse reconhecimento. Ficam em negação, Ficam em negação, acham que tem que desestressar, acham que precisam ter um pouco mais tempo, que logo vai engravidar, que se for de Deus vai ser mandado, e isso às vezes vai dificultando até o nosso tratamento, E infelizmente muitos casais chegam pra gente achando que além de ser uma esperança, é uma forma certeira de sucesso. E a fertilização, ela também lida com a natureza, ela também vai lidar com os ovários, com os espermatozoides próprios desse casal. Então, a gente lida com esse relógio que continua passando, inclusive para a gente que é especialista. Claro que hoje a medicina está avançada, existem técnicas para ajudar esse casal, mas infelizmente a gente ainda está lidando com essa natureza. Então, se esse casal chegar antes para a gente, ter esse reconhecimento de que precisa de ajuda, a própria fertilização, os próprios tratamentos, sejam de baixa complexidade ou alta complexidade para a reprodução assistida, também vão ter mais sucesso. O prognóstico desse casal também vai mudar. Então, isso eu acho que é a primeira etapa, que por isso que é importante eu estar aqui hoje, para estar sinalizando para esses casais, ou para essa menina que nem namorado tem, para que ela já tenha ciência de que existe essa possibilidade e o quanto antes, se caso necessário ela procurar uma ajuda, o quanto antes ela vai ter sucesso e ela vai ter um prognóstico muito melhor nesse tratamento. Mas, doutora, esses dias até a gente passou uma entrevista com o urologista, se eu não me engano, o doutor Fábio, e ele falou que nessa questão da fertilidade, muito, óbvio, se cobra da mulher, a culpa é sempre da mulher. Mas hoje a gama de meninos, de adolescentes, de homens que estão vindo com espermatozoides
vamos colocar o coloquial, defeituosos, com problemas e que precisam de ajuda para fazer a fertilização, tem vindo numa escala muito grande. E aí, quando chega no seu consultório, que a culpa não é só da mulher, eu acho que pesa um pouco mais, né? Isso é muito importante a gente sinalizar, porque assim, a gente sabe que em 100% dos casos que a gente tem de insucesso numa gravidez natural, em média 30% a 35% é a responsabilidade só feminina, em média 30% a 35% é responsabilidade só masculina, e vamos colocar em média que é do casal. Então a gente sabe que é muito importante esse casal estar unido na busca desse sonho, porque também é muito comum a mulher vir nos procurar. E o Ela homem, vai sozinha. Isso, e o homem, claro, com a nuance desse homem, né? Ela foi ciência do homem, mas o homem, culturalmente, por conta da criação, né? Eles são assim, quase que intocáveis em relação a isso. E aí muitas vezes vem a mulher sozinha, já vem a se culpando, nem fez exames, porque ela tem problema, porque ela é seca, não conseguiu engravidar, né? Fornecer um filho para esse marido. E na verdade, pelos estudos científicos, a gente sabe que não. Que a proporção de casos é igual para os dois, e o caso de os dois terem alguma deficiência, algum problema que está gerando esse insucesso de uma gestação natural, também existe e é quase proporcional. Então, quando a gente fala de gestação, quando a gente fala de tratamento desse casal, a gente fala do casal. É sempre do casal. Muitas vezes chega a mulher dizendo, eu já tenho endometriose, a minha médica ginecologista falou que eu tenho dificuldade para engravidar por conta da endometriose. E às vezes eu sinalizo que é necessário o homem fazer alguns exames, sempre existe um questionamento do porquê, né? Por quê? Mas se o problema está em mim? Não, mas a gente não sabe se não está também, né, no teu esposo. Então a gente sente uma resistência em relação a isso, tanto da mulher quanto do homem, e falando em casal também. A gente, inclusive, sente resistência quando a gente pede o exame, que o marido não está presente, ele não quer nem fazer o espermograma, né? Que, na teoria, é um exame simples. Claro, às vezes existe um constrangimento, enfim, a gente sabe disso, mas é de suma importância. Então, às vezes, a gente acaba parando as investigações porque o homem não quer fazer um simples exame de espermograma. Então, existe uma resistência, né? E a gente sabe que a proporção de causas é muito semelhante, que a gente sempre tem que investigar os dois. Porque, às vezes, a gente acha que é uma coisa e tem outras tantas. Inclusive, aproveitando a oportunidade, às vezes ela chega com um diagnóstico, exemplo, de endometriose, como eu falei aqui, mas ela pode ter outras coisas. Ela pode ter uma obstrução tubária, ela pode ter uma causa imunológica junto, né? Não podemos culpar só um parecer. Não que ele não seja importante e não que a gente não consiga saber se ele é o mais importante, porque isso a gente nunca vai saber. Mas quando a gente está fazendo uma investigação, a gente tem que saber todos os poréns, independente de qual é mais ou qual é menos. Todos estão influenciando, seja menos ou mais, mas qual será que a gente vai atingir o sucesso? Se a gente conseguir tratar todos de uma certa forma, ou ter um olhar para todas as causas, isso com certeza a gente vai obter mais sucesso. Porque a gente observa, né, nessa questão, tem muita gente ainda também que tem um certo pé atrás, vamos dizer assim, foi lá, fez o filho no laboratório, se a criança nasce com algum tipo de deformidade, ou então venha algum tipo de cognição, enfim, algum problema, colocar o coloquial, porque foi na fertilização. Ainda tem muito disso, né, doutora? Com certeza. A gente lida diariamente no consultório da Clínica de Reprodução Assistida com todos esses tabus. Isso é exposto para a gente muito claramente pelo casal. Às vezes tem casais que desistem por conta disso. A pessoa chega e fala assim, eu vou fazer, a senhora garante que meu filho vai nascer 100% saudável, é isso? Isso porque eles acham que a fertilização, além de ter um sucesso 100%, é 100% garantido que vai nascer uma criança saudável. Mas isso a gente não tem esse percentual, né? Até porque se a gente tivesse, seria muito mais fácil.
né? Infelizmente, a gente lida com a natureza, né? Então, a gente ouve diversos tabus. Como eu falei aqui, se não é de Deus, se não é uma gestação natural, não é de Deus, né? Esse filho não vai ser tão amado. E aí a gente usa, assim, do conhecimento e do que a gente tem vivenciado no consultório, que os filhos doados também, né, adotados, são tão amados quanto, né? Que a vida é sempre pertencente a Deus, independente da forma como for. E que se não for de Deus também não vai dar certo a fertilização. Sim, claro. E aí a gente procura contribuir, até psicologicamente falando, com esse casal. Porque esse casal, uma frase que eu sempre falo, esse casal não gostaria de estar na minha clínica. Ele foi por uma necessidade. É diferente, por exemplo, no meu consultório ginecológico, que às vezes a mulher vai por rotina, né? Porque todo ano tem que ir. Ela vai, tá tudo bem, e ela vai lá só confirmar se está tudo bem. Na minha clínica de fertilização, de reprodução assistida, não. Vai quem precisa e vai, de uma certa forma, não querendo ir. Ela não gostaria de estar ali, né? Eu cito sempre um exemplo para esses casais também, a questão do quando eles procuram um médico oncologista, um médico do câncer, né? Tu tá com câncer e tu procura um oncologista. Ele não queria estar ali, ele tá por uma necessidade. Claro. E esse oncologista vai fazer de um tudo para contribuir nesse tratamento. É diferente a prevenção para o tratamento, né? Isso. Quando a gente vai fazer os preventivos de qualquer tipo de área do corpo, né? Que você pode fazer do coração, pode fazer de tudo. O preventivo, os exames preventivos, o exame de rotina é diferente daquilo que você já tem uma constatação. Tenho dificuldade de engravidar, tenho um diagnóstico de câncer, tenho um problema de coração, é diferente. Até no consultório você nota o semblante das pessoas que ali estão. Sim, Né? o clima. Existe um clima distinto, né? As pacientes, por exemplo, quase todas as pacientes nas primeiras consultas choram. Porque elas estão entristecidas com a situação. Elas não queriam estar ali, né? Mas eu tranquilizo muito elas, a gente tem um trabalho muito bom na clínica, com psicóloga, inclusive em relação a isso, para trabalhar o psicológico. Que ela não vai ser menos mãe por conta disso, Sim. O filho não vai ser menos amado por conta disso, né? E a gente vai trabalhando porque essa mãe, além de estar fazendo o tratamento biológico, ela tem que fazer um tratamento psicológico para suprir tudo isso, né? Para conseguir burlar esse sistema da cabeça dela, da sociedade cultural. É claro que todas as mulheres queriam engravidar naturalmente, isso é muito claro, só que nem todas conseguem, né? Infelizmente, 15% de todos os casais não vão conseguir. Isso só aumenta com aquelas prioridades que a gente falou no começo, que as prioridades mudaram um pouco do casal. Primeiro eles querem trabalhar, conquistar algumas coisas, aí início de trabalho, aí agora eu mudei de trabalho, então agora eu não posso engravidar. Então vão retardando. Por isso que a gente enfatiza muito o congelamento de óvulos, né? Essa questão de entrevistas, quando eu sou requisitada por uma entrevista, eu faço questão de ir, porque eu acho que aí a gente vai mudar essa cultura de que a fertilização não é de Deus, que a fertilização é um problema. Não, a fertilização pode ser uma solução. Talvez ela não consiga também, né? Mas a gente vai mostrar para esse casal todos os caminhos que a gente tem para seguir e ele vai escolher, esse casal vai escolher qual que cabe no seu coração. E depois do intervalo, então, que a gente já, tá vendo? Passar rápido quando o assunto é bom, né? Pessoas, né, importantes que falam a verdade aqui pra gente, passa rápido. A gente vai pro intervalo, mas antes deixa eu te lembrar que toda essa entrevista vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify também, Sala de Entrevistas, procura lá que tem todos os programas para você curtir, ou em áudio ou em vídeo também, fica à vontade. A gente volta já já. De volta
volta com o nosso Sala de Entrevistas, hoje entrevistando a ginecologista Luciana Nunes, ela que é especialista em fertilização, e a gente já falou bastante, doutora, das dores, daquela mulher que chega, da dúvida. Aí a senhora tocou no assunto do congelamento dos óvulos. A gente há pouco tempo viu bastante personalidades falando disso, que congelaram muito novas. Tem prazo de congelamento? Tem data de validade? Como é que funciona isso? Eu falar bem a verdade, eu nunca entendi direito. Como é que funciona essa determinação de quanto tempo esse óvulo vai funcionar, estando lá congelado? Então, assim, o congelamento nada mais é que uma preservação, né, da fertilidade, pensando para, se necessário, a gente poder utilizar esses óvulos com a idade dessa mulher que foi captado. Ah, tá. Então, isso é a denominação, né? Então, assim, até quando congelar? O quanto antes nós congelarmos esses óvulos, quanto antes nós congelarmos quanto antes vai estar essa idade desses óvulos. Por quê? Então, assim, se eu congelar, por exemplo, com 23 anos, aí com 40 eu posso utilizar? Pode. E ele vai estar com a idade dos 23? Isso, porque assim, o vencimento dele nós não temos, ele é infinito, né? Mas no momento de que a gente for congelar, ele vai ter a idade daquela mulher. Então, digamos assim, se uma mulher foi congelar os óvulos por uma situação, um câncer de mama, por exemplo, um câncer de ovário... Que hoje está acontecendo bastante, Isso, né? que ela vai ser submetida a tratamento que podem ser gonadotóxicos, que significa o quê? Que ela vai prejudicar esses ovários, esses óvulos. Então, ela faz uma captação de óvulos antes... porque aí ela pode usar esses óvulos caso ela não consiga engravidar naturalmente. Então, essa mulher com 23 anos, por exemplo, que ela fez um congelamento de óvulos por algum motivo, ela pode usar infinitamente. Ele não tem vencimento, ele não tem validade. Tá. Agora, essa mulher, ela decidiu congelar os óvulos aos 38 anos. Ela percebeu que, de repente, ela não conseguiu nenhum parceiro, e aí ela ouviu nós comentarmos sobre isso na entrevista, e ela resolveu congelar óvulos para retardar uma gestação. Estes óvulos vão ter 38 anos. E a gente sabe que a partir dos 35 anos de idade, esses óvulos de todas as mulheres vão tendo uma queda, tanto de quantidade, número, quanto de qualidade. Tá. Então, essa mulher de 37 anos, 38, que resolveu congelar óvulos, a expectativa dela de um bom prognóstico é muito diferente daquela de 23, tá? Porque a de 23, habitualmente, ela tem uma reserva ovariana muito maior e a qualidade muito melhor também desses óvulos. Porque todas nós já nascemos, né, mulheres, óbvio, nascemos com uma quantidade pré-determinada de óvulos. Isso, os nossos óvulos, eles são formados quando a gente está ainda no ventre da nossa mãe. Tá. E a gente vai perdendo ao longo do nascimento, ao longo da nossa vida, e aí eles, além de perdê-los, a gente vai envelhecendo eles. Então, além de quantidade, a gente perde qualidade. Então, além de a gente ter dificuldade para engravidar, porque não tem mais óvulos suficientes, mesmo que tiver, eles ainda têm probleminhas, eles estão envelhecidos. E aí a chance de não dar certo uma gravidez natural aumenta o risco de ter abortamento e também aumenta o risco de não dar certo uma fertilização in vitro. Por isso que a gente estimula esse congelamento de óvulos antes dos 35 anos. Esse seria o nosso ideal. Claro que, infelizmente, devido à falta de conhecimento dessas mulheres, elas acabam se atentando a essa necessidade e possibilidade tarde, né? Eu tenho pacientes que chegam para mim com 39 anos para congelamento de óvulos. Então, claro, a gente faz, a gente tenta, mas a probabilidade de ter uma fertilização com sucesso é muito menor do que aquela mulher que congelou com menos idade, mais nova. Até porque a gente também tem visto a senhora me corrija se estiver errado, mas pelo ciclo, né? O número de mulheres entrando em menopausa precoce muito grande. Eu, no meu ciclo de amigas ali, é 37, 38, não sei se é
pelo estresse, pelos hormônios, pela comida, não sei o que está acontecendo, porque a gente ouvia falar de menopausa lá para os 45, 50, 60 anos. Hoje o número ali com 38, 37 tem crescido bastante. A gente não sabe se mudou alguma coisa nos nossos hábitos, né? Ou se essa mulher já tem uma herança genética de menopausa precoce, que é muito comum. Se essa mãe já não entrou na menopausa precoce, a avó, porque antes não se tinha o conhecimento, não se tinha o controle. Hoje a gente se atenta até por questão de gestação, essa questão de menopausa. Hoje tem sido falado muito dos sintomas da menopausa, o que a gente faz para melhorar. Hoje a gente tem mais mulheres entrando na menopausa, porque também as mulheres estão mais velhas, né? Vivendo mais anos. Então a gente está tendo a oportunidade de vivenciar tudo isso, né? Mas claro que os hábitos de vida também podem retardar um pouco, né? A gente tem hábitos importantes, a questão da obesidade é muito importante para todas as doenças, né? Inclusive na fertilidade, na qualidade dos óvulos, enfim, na incidência de câncer. Muito se preocupa com fumo, uso de drogas e se esquece às vezes que a obesidade é o principal fator para a grande maioria das doenças, porque a gente não está se cuidando mais como deveria. Fora a ansiedade, é a doença do século, né, a obesidade. Né? Isso, então assim, a gente tem que se cuidar. Antigamente a alimentação era diferente, os trabalhos eram mais laborais de atividade física. Hoje a gente fica muitas vezes, né, eu às vezes fico sentado o dia inteiro no consultório. Né? Qual é o grande esforço que se faz? Então a obesidade está muito em vista nisso. E isso também pode influenciar na menopausa. E muitas mulheres estão apelando, ou indo para, melhor dizendo, para a cirurgia bariátrica para também buscar melhor fertilização, né? Como a senhora disse, influencia a obesidade, né? Tanto que as mulheres que fizeram, por exemplo, o tratamento de obesidade através da cirurgia bariátrica, elas não são aconselhadas com menos de 18 meses pós-bariátrica para engravidar. E a gente vê uma alta incidência de gravidez porque elas aumentam muito a fertilidade delas, né? Então a gente acaba insistindo e orientando, sugerindo o uso de métodos contraceptivos possíveis para esse casal para diminuição da chance de uma gravidez indesejada ou da gravidez no momento inapropriado, pós-cirurgia, né? Porque a fecundidade aumenta mesmo. Até porque muitas não pegam essa orientação ginecológica e não sabem que alguns anticoncepcionais não fazem efeito depois da bariátrica, né? Também isso, a gente sempre tem que priorizar fugir do comprimido, né? Porque a absorção ainda é desconhecida. E a absorção do anticoncepcional é muito importante via oral, e aí ele não vai ter absorção, a gente não sabe até que ponto ele vai ser efetivo. Então, sempre fugindo do método de via oral, ela pode ter benefício igual uma outra mulher que não fez cirurgia bariátrica, por exemplo, né? A gente já fugiu do assunto. Vamos voltar lá para a fertilização feita lá no laboratório. A mulher chegou lá, tal, aí congelou os óvulos, mas agora eu quero fazer. E como é que é esse processo? Tem que tomar hormônio? Porque muitas também têm essa dúvida, né? Tem que tomar hormônio, tem que fazer injeção disso, tem que... Como é que é esse processo para fazer a fertilização? Então, assim, primeiramente a gente vai avaliar esse casal, né? Para ver quais são as causas e os possíveis tratamentos para esse casal. E aí, ok, foi preciso fazer uma fertilização in vitro. Tá. Então, a gente sabe que habitualmente as mulheres ovulam um óvulo por mês. Quando a gente vai fazer uma fertilização, seria improdutivo a gente utilizar só um por mês, né? Então, a gente vai fazer um hiperestímulo desse ovário através do uso de medicações injetáveis para que esse ovário pré-ovule vários óvulos, né? Que a gente chama de folículo. E aí, a gente faz uso dessas medicações em torno de 12 dias e aí essa mulher está pronta para fazer a captação. A captação dos óvulos é feita através de ultrassom pela vagina e vai fazer a aspiração de cada folículo dentro de cada bolinha ali do ovário. E aí a gente vai ver quantos desses estavam maduros a ponto de ser fecundados, né? E aí vai através da ejaculação do homem, a gente capta os espermatozoides e faz a fecundação in vitro, que nada mais é que a junção desse espermatozoide do homem com a junção do óvulo dessa mulher. Aí vai ser colocado, que a gente chama de injetado,
um espermatozoide em cada óvulo. E aí vai acompanhar a maturação, né, desse pré-embrião, que a gente chama, por alguns dias, e vão ver quantos desses vão se desenvolver ao longo de 5 dias, mais ou menos. E aí a gente vai fazer, por um segundo momento, preparar essa mulher para a captação desse embrião. A gente vai preparar esse útero, que às vezes pode ser no mesmo mês da captação dos óvulos, ou no mês seguinte, ou enfim, né, como o desejo do casal, ou como a necessidade. E aí a transferência desse embrião, ou desses embriões, vão ser também através de ultrassom pela vagina e colocado dentro do útero. Em média, depois da transferência embrionária, cerca de 11, 12 dias, a gente faz o exame de HCG, que é para ver a gravidez é confirmada. Aí dali para frente acompanha como uma gravidez normal. Então, a fertilização, uma gestação pós-fertilização é considerada uma gravidez de risco, mas hoje os obstetras estão super familiarizados com isso e na prática a gente não vê grandes problemas do acompanhamento e vida que segue. Mas tem uma dúvida também, que o pessoal fala bastante da questão assim, tem que colocar um monte de óvulos para ver se um fica. Aí tem gravidez gemelar, de 3, de 4, enfim. É bem por aí mesmo, tem que colocar mais que um óvulo para segurar um ou não? Não é necessário, doutora? Hoje em dia a gente sabe que não, né? Existem leis que regem. Então, dependendo da idade, por exemplo, abaixo dos 37 anos, a gente só pode transferir 2 embriões. Antigamente, se existia quíntuplos, enfim, vários Sempre tinha dúvida múltiplos. Se foi natural ou se foi... Isso, de múltiplos, assim, gravidez de múltiplos era muito mais frequente porque não existiam essas leis, né? Hoje tem leis que regem. Então, assim, até 37 anos são 2 embriões que a gente pode transferir. Tudo depende do problema desse casal. Né? Porque se é um problema que antes ele tinha, por exemplo, embrionário e agora a gente tem esse embrião que a gente chama normal, se a gente botar 2, a chance de vir 2 é muito grande. Se a gente colocar 1, a chance de vir 1, ok. E a gente tem que também se preocupar com essa gestação depois da transferência, né? Porque uma gestação de múltiplos, aí sim é de alto risco. Uma gestação de trigêmeos, quadrigêmeos. Imagina. Quanto mais risco para a mulher, mais risco fetal. É uma gestação que corre risco de prematuridade, de restrição de crescimento intrauterino. E a gente sempre fala que a nossa busca, apesar de a gente falar muito, ela quer ficar grávida, ela quer ficar... Não, ela quer um filho em casa, que ela, o marido e o filho estejam todos saudáveis. Sim, ninguém quer né? filho em UTI, nada Não disso. é um desejo nosso que nasça prematuro, que nasça com algum probleminha. Então, tudo isso a gente vai colocar na ponta do lápis, compartilhar com esse casal para tomada de decisão. O que for mais acertado, a gente vai fazer. Então, tá certo. Doutora, tá vendo? O tempo voa, viu? Passa rapidinho. Eu agradeço muito as suas informações para tirar, né, alguns mitos. Esse era o objetivo, fugir até do trivial do assunto, porque a gente hoje vive num mundo de internet com muita informação falsa, muita gente passando até por médico, coloca o jaleco, inventa um CRM ali e acaba vendendo um medicamento para isso, para aquilo, e o nosso objetivo é sempre esclarecer para as pessoas, trazer esse conforto, né, da palavra de especialistas para eles em casa. Obrigada pela presença mais uma vez, gostei muito de ter a senhora aqui. Obrigada também, eu acho que é sempre importante a gente estar desmistificando todos esses detalhes para contribuir qualquer pessoa que esteja precisando. Então tá certo. Gente, esse foi mais um Sala de Entrevistas. Agradeço mais uma vez a presença de vocês. Lembrando, as redes sociais da doutora Luciana passou por aqui o tempo inteiro. Ela tem bastante conteúdo, tira bastante dúvidas, passa por lá também para vocês aproveitarem informações de qualidade de especialista. Ela é de verdade, tá? A gente pode seguir lá, ficar à vontade. E o nosso Sala de Entrevistas fica disponível no nosso canal do YouTube, /TV Primavera Criciúma, e no nosso canal do Spotify, Sala de Entrevistas. Procura lá e segue a gente, fica conosco também. Até o próximo Sala.